Paz do Senhor, meus queridos. Que bênção. Convido-os a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Nos diz assim o texto: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contastes, excede os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, deste cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódios consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre o reconhecimento da soberania divina. Os nossos conceitos a respeito de Deus, bem como o nosso relacionamento com Ele, determina o que pensamos sobre todas as outras coisas do mundo. Então, a concepção que nós temos de Deus, ela vai ser determinante para que possamos compreender as demais coisas do mundo. Ideias erradas sobre Deus acabam levando um tipo errado de vida. Em outras palavras, o conhecimento correto de Deus é essencial para se ter uma vida equilibrada. Se nós tivermos um conhecimento correto, um conhecimento que esteja alinhado com aquilo que as Escrituras nos apresenta do nosso Senhor, a nossa forma de viver, ela será pautada nesse conhecimento. Ela terá como princípio motivador o conhecimento que nós temos do nosso Deus. Obrigado.
Davi, ele contemplou a Deus e escreveu para nós um salmo cuja mensagem não pode fazer outra coisa, senão nos incentivar a permanecer num relacionamento correto com o nosso Senhor. Essas palavras, elas são ditas por alguém que conhecia a Deus, não de ouvir falar, mas de se relacionar com Ele. O conhecimento de Davi em relação a Deus, ele é um conhecimento profundo. E ele expressa esse conhecimento por meio das suas palavras descritas nesse salmo. Davi, ele sabe quem Deus é. Davi, ele sabe do seu poder, da sua grandiosidade, da capacidade que Deus tem e do domínio que o Senhor, ele estabelece sobre nós e sobre todas as coisas. Isso fica muito nítido por meio das palavras que Davi, ele expressa no seu escrito. E ele diz: Senhor, Tu me conhece, sabe de todas as coisas. Davi, ele sabe que não tem como nós nos ocultarmos da sua presença, fugir da presença do Senhor, porque aonde quer que nós iremos, ali o Senhor está, meus queridos. Aleluia! Quero chamar a atenção para algumas verdades estabelecidas nesse texto que Davi, ele nos apresenta. Deus nos conhece intimamente e por isso, irmãos, não podemos enganá-lo. Não há como enganar o Senhor. Davi, ele usa a expressão tu me sondas. Significa examinar com grande empenho, com cuidado e em profundidade. O sondar tem a ver com um exame detalhado. O povo de Israel usava esse termo para descrever a escavação profunda numa mina, a exploração de uma terra e a investigação de uma causa legal. Nossos inimigos veem a aparência, mas Deus vê o coração e não podemos enganá-lo. O conhecimento de Deus ao nosso respeito, ele é de tal maneira que Davi, ele diz que ainda que uma palavra chegue à nossa língua, o Senhor sabe, o Senhor já a conhece. No versículo 2, quando ele expressa esse saber, significa distinguir, discernir com entendimento, e não apenas reunir dados brutos. É um conhecimento minucioso, meus queridos, detalhado. Deus, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Nem nós temos um conhecimento de nós como o Senhor o tem. O versículo 3, ele usa a expressão esquadrinhar. Descreve o ato de selecionar os grãos de um cereal. O fato de Deus nos conhecer completa e intimamente é afirmativo. E Ele conhece não só as nossas ações, mas os nossos pensamentos e as nossas motivações. Deus nós não conseguimos enganar. É como um filho que não consegue enganar a mãe, né? Às vezes engana o pai. O pai, ele consegue enganar, mas a mãe não dá. A mãe bate o olho no filho, já sabe, não adianta esconder. Muito mais o Senhor, meus queridos. Muito mais o Senhor. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está tudo muito nítido, está tudo muito claro diante do Senhor. Não conseguiremos jamais ocultar qualquer que seja nenhuma informação do nosso Deus. Mais do que isso, porém Ele sabe o que é melhor para nós e faz de tudo para nos conduzir em direção a esse ideal. O Senhor, Ele tem um propósito estabelecido nas nossas vidas. Ele tem um ideal de vida para cada um de nós.
cujo Ele mesmo estabeleceu desde a eternidade. E Ele faz de tudo para nos conduzir a esse ideal que Ele estabeleceu para a vida daqueles que são seus. Ele nos cerca por trás e por diante, diz o salmista, e coloca a sua mão sobre nós para nos firmar e dirigir. O termo traduzido por cercar significa que somos protegidos pelo conhecimento e a orientação de Deus. Diante dessas verdades descritas, Davi ele exclama: tal conhecimento é sobremodo elevado para mim, e eu não posso atingir. Ele sabe que não havia qualquer possibilidade do ser humano chegar à proximidade de um conhecimento tal como esse Davi, ele descreve em sua palavra. Tal conhecimento é maravilhoso e sobremodo elevado, não o posso atingir. Segunda coisa, meus irmãos, Deus estar ao nosso lado, Davi ele nos apresenta, de maneira constante, não podemos escapar dele. Não há como escapar do Senhor, meus queridos. Não podemos fazer qualquer que seja a atitude de maneira que nos escape-nos das suas mãos. O versículo 7 nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se Deus sabe tanta coisa ao nosso respeito, talvez o melhor a fazer, seja fugir e esconder da sua presença, alguém pode pensar. Mas as rotas de fugas, irmãos, elas são inúteis. As rotas de fugas, elas são inúteis diante do Senhor. O texto diz: tu me cercaste por todos os lados. E não tem, de maneira que não tem para onde eu me ausentar da tua presença, porque se eu subir ao céu, aí é a tua morada. Se eu fugir para o mais profundo do abismo, lá o Senhor também se faz presente. E ainda mais, se eu for até o profundo do abismo, até ali a tua mão me guiará. Aleluia! Todas as rotas de fugas estão cercadas. Não há como se ausentar, fugir, se ocultar da presença do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome santo dEle. Se viajarmos do leste a oeste, a velocidade da luz, irmãos, sua mão nos toma e gentilmente ela nos conduz. Não podemos nos esconder, nem mesmo nas trevas, pois para o Senhor as trevas e a luz são as mesmas coisas. Não há diferenciação de uma coisa para a outra. Davi, ele é muito claro nas suas palavras, quando diz que luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Deus, ele quer falar conosco e nos guiar por seus planos. Para nós é o seu ideal, meus queridos. Porque temos esse desejo de fugir e de nos esconder. Esse é um desejo constante da natureza humana diante de determinados fatores, diante de determinadas situações, se esconder da presença de Deus. Mas jamais isso será possível. Aleluia! Adão e Eva tentaram essa tática e falharam diante do Senhor. Eles falharam quando tentaram se ocultar da presença de Deus. E o mesmo acontece ao profeta Jonas, que só foi de mal a pior.
Se desejarmos desfrutar o amor de Deus e cumprir os seus propósitos, precisamos da sua presença em nós. Precisamos dessa sua atuação nas nossas vidas. Terceira coisa, meus queridos, Deus nos criou maravilhosamente, não podemos ignorá-lo. Versículo 13, Davi, ele diz: pois tu me formastes, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda em substância informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. É bem verdade, meus queridos, que há muitas pessoas abreviando o tempo de Deus para a vida dela, a sua estadia aqui na terra, ou pelo menos abusando, né, dessa possibilidade. Quando alguém pega um carro em uma rodovia andando a 180, 200 por hora, ela está no mínimo abusando dessa possibilidade que Deus estabeleceu na vida dela de um período de tempo aqui na terra. Quando alguém se envolve em uma vida excessivamente perigosa, ela está de certa forma, abreviando os seus dias de vida, ou pelo menos tentando contra essa possibilidade. Só que Davi, ele trata com muita clareza a respeito do controle que Deus ele tem sobre as nossas vidas, e de que a nossa vida está nas mãos deles. É por isso que eu já expressei isso aqui em outras oportunidades, a respeito de situações quando traz uma inquietação muito grande na igreja ou na população como um todo, e eu já expressei isso em alguns momentos, de que precisamos ter tranquilidade diante de momentos até mesmo atemorizadores, porque nós precisamos ter a convicção que as nossas vidas estão na mão do Senhor, meus amados. E ninguém nos arrebatará das suas mãos, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, precisamos, é claro, ser prudente e tomar cuidado diante de certas circunstâncias, mas ter tranquilidade ao saber que a nossa vida está na mão do Senhor. Só iremos, meus queridos, quando o Senhor assim quiser que for. Quando o Senhor quiser nos recolher, assim nós iremos. Do contrário, irmãos, ninguém nos arrebatará das suas mãos. Deus nos criou maravilhosamente. Davi declarou que Deus está presente na concepção e no nascimento, pois somos feitos à imagem dele. O texto diz que o Senhor nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Se eu não estou enganado, é o autor do livro do Eclesiastes, né? Que vai perguntar se, porventura, nós sabemos como é que o osso é formado no ventre da mãe. Como que o osso é formado no ventre materno? É por isso que Davi, tendo esse conhecimento, ele diz que nós somos formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa, porque é maravilhoso a forma como tudo isso acontece. Aleluia! Deus nos formou da maneira como deseja que sejamos, e quaisquer que sejam nossas opiniões sobre nossa estrutura, aparência ou habilidade, devemos aceitar a sua vontade. Jesus, no evangelho que Mateus escreve, no capítulo de número 6, ali no Sermão da Montanha,
por volta do versículo 30 e alguma coisa, ele diz: quem é que com o seu excesso de preocupação pode acrescentar um côvado à sua estatura? Sabemos que algum dos irmãos, se pudesse, poderia acrescentar um pouquinho à sua estatura, né? Daria uma melhoradinha na sua fisionomia. Olha, né, diga às irmãs, né? Daria sempre um jeitinho, né? Melhoraria aqui, melhoraria ali. Você vê que as mulheres fazem de tudo para dar uma melhorada na fisionomia, né? Eu daria uma diminuída no tamanho da cabeça, que não é, é meio crescida, né? Veja que cada um poderia dar uma melhorada. No entanto, nós sabemos que somos do jeito que Deus gostaria que fôssemos, pois diz que o Senhor nos formou no ventre materno. Aleluia! Devemos aceitar a sua vontade. O Senhor fez mais do que criar e formar o nosso corpo, também planejou e determinou os nossos dias. É bem provável que isso inclua a extensão da vida e as tarefas que reservou para realizarmos. Jó, no capítulo 14, versículo 5, ele diz: visto que os teus dias estão contados, contigo está o número dos teus meses, pois ao homem puseste limites, além dos quais não passará. O controle da vida está na mão do Senhor, meus queridos. Aleluia. Por isso eu digo, não temas qualquer coisa, como diz a palavra, não tema o que pode te fazer o homem. Não tema o que pode te fazer o homem. A nossa vida está na mão dele, e ele nos conduzirá segundo a sua boa vontade. Se nós temos convicção que temos caminhado em sua presença e feito a sua vontade. Não se trata de uma forma de fatalismo ou de predestinação insensível, pois aquilo que somos e aquilo que Deus ele tem planejado para nós, vem do seu coração amoroso, e é o melhor de Deus para nossas vidas. É o melhor de Deus para nós. Se vivermos de modo insensato, podemos morrer antes do tempo determinado por Deus. Mas os filhos fiéis de Deus são imortais até que tenham completado o seu trabalho. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Temos uma convicção, irmãos: não partiremos para a glória, não partiremos para a eternidade, enquanto não for a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que já disse aqui inúmeras vezes que não tenho medo de morrer. Porque o dia que esse momento chegar, eu sei que é a vontade de Deus para mim. E contra a vontade de Deus eu não posso fazer nada. Contra a vontade de Deus nós não temos o que fazer, irmãos. E quando Deus me chamar, estarei pronto. Se isso for hoje, se for amanhã, na próxima semana, daqui a 10, 20, 50 anos, não sei. Mas precisamos estar pronto para quando isso acontecer. Aleluia. Existe um grande número de crentes que tem um pavor da morte, que nunca viu um negócio desse. Não tema, meus queridos. Quando Jesus chamar-nos, se nós formos fiéis ao Senhor aqui, nós estaremos indo para um lugar muito melhor do que esse. Não tem por que temer. Aleluia. A vida não é uma prisão, mas sim uma peregrinação emocionante. E o Senhor nos preparou para aquilo que tem reservado para nós. A morte, ela deve ser aterrorizadora, irmãos, para aqueles que não têm Cristo, não para aqueles que têm Jesus na sua vida. Nossa responsabilidade é entregar todo o nosso ser a Ele, diariamente, meditar sobre os seus pensamentos, que se encontram na sua palavra. Alguns dizem, não, eu preciso terminar de fazer isso, preciso me aposentar primeiro, terminar a minha casa, não preciso de nada, irmão. Quando Jesus me chamar, eu largo tudo aí, fica tudo aí, quem quiser que fique. Eu vou me embora. É para lá que nós estamos indo, meus queridos.
Louvado seja o seu santo nome. Quarto lugar, meus amados, Deus ele julga retamente, não podemos contestá-lo. O versículo 19 diz: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se não podemos enganar a Deus, escapar dele, nem ignorá-lo, o mais sensato é lhe obedecer. Mas há aqueles que preferem opor-se a ele e contestar o que ele lhe diz em sua palavra. Há aqueles que preferem contestar o que está estabelecido em sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para ser contestada, ela é para ser obedecida. Ela é para ser obedecida. Às vezes em casa eu digo, ou eu peço algumas coisas, e os meus filhos às vezes torcem um pouco o bico, né? E tem às vezes que eu não peço, às vezes eu mando. Então eu digo, bom, agora não é um pedido, é uma ordem. Vai fazer o que eu estou mandando. Diante de Deus não há contestação. Não é para ser contestado as suas verdades, ela é para ser seguida, para ser vivenciada. Davi chamou pessoas assim de perversas, violentas, mentirosas, blasfemadoras e rebeldes, e se angustiou por causa delas. Davi ele diz que essas pessoas contestam a palavra de Deus. Sem dúvida, é difícil amar os pecadores rebeldes e ao mesmo tempo aborrecer os seus pecados, mas precisamos de mais aversão santa nesses tempos em que o pecado ostensivo é uma forma tão popular de entretenimento. Precisamos ser mais contundentes, irmãos, contra as práticas pecaminosas. Precisamos ser mais ostensivo contra as práticas que contrariam as verdades da palavra de Deus. Sempre que oramos, venha o teu reino, estamos pedindo que o Senhor julgue os perversos aqui na terra. Porque essa é a verdade que Jesus estabelece na sua palavra, quando dizemos, chamamos e pedimos para que o reino de Deus, ele se estabeleça aqui na terra. No entanto, contudo, todavia, o reino de Deus não se estabelecerá sem que haja um julgamento em relação aos perversos. Mas o julgamento do Senhor, ele é justo sobre a vida de toda a humanidade. Aleluia. Para concluir, meus queridos, a percepção da magnitude do senhorio de Deus deve nos levar ao arrependimento, bem como nos render à sua vontade soberana. Quando nós conhecemos, meus queridos, a magnitude dessa soberania divina, existe apenas uma atitude a ser tomada por cada um de nós: nos render à sua grandeza, nos render a essa sua majestade. Aleluia. Davi, ele conclui, pedindo para que Deus examine a ele em todos os aspectos. E ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Deus, ele vai constantemente nos orientando e nos redirecionando ao caminho que devemos seguir. Porque por natureza, meus queridos, que é uma natureza
perversa do ser humano, por natureza, nós tendemos em algum momento nos afastar do Senhor. Mas Deus, Ele vai constantemente nos guiando pelo caminho que Ele determinou para que possamos seguir. E esse caminho, meus amados, é o que nos leva à presença do Senhor, é o que nos leva para a eternidade. Bendito seja o seu santo nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém, meus amados.